Meus amigos, muito boa noite a todos. Relembro para aqueles que estejam nos vendo, ouvindo, usando um celular, que o coloquem na horizontal, porque irá facilitar, não apenas que ouçam, mas que vejam o que vamos apresentar. Como podem estar vendo na própria tela, o nosso tema desta oportunidade é o despertar da consciência no além-túmulo. Esse tema, ele tem, digamos assim, é uma moeda com duas faces, três faces, se fosse isso possível, mas, basicamente, temos duas grandes razões de estarmos trazendo esse tema para vocês. O primeiro é que, em 2021, está se comemorando 75 anos do lançamento de um dos livros da série do André Luiz, que é o Obreiros da Vida Eterna. E o Obreiros da Vida Eterna é algo que hoje em dia é comum, mas que há 75 anos era algo absolutamente novo, que foi feito um estudo de casos, 5 casos, nas quais a espiritualidade deu o suporte para o desencarne dessas pessoas. Como é que isso se transcorreu? E a segunda face da moeda não é um livro de 75 anos atrás, mas é um livro de ontem, de 2021 ainda, que é do nosso amigo Manuel Filomeno Miranda, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, que essencialmente trata do quê? De como é que a espiritualidade não apenas tratou 5 pessoas há 75 anos atrás, mas como é que está tratando, dando apoio, suporte para aquelas pessoas que estão desencarnando agora pela Covid-19. Tanto num caso como no outro, eles demonstram claramente esta frase que está na tela de vocês, que é do André Luiz, que está no Obreiros da Vida Eterna, em que ele diz: não temos duas desencarnações iguais. E não temos por quê. E não temos porque cada um de vocês que está nos ouvindo tem uma história, tem um mundo, é um universo, tem um passado, tem um resgate, tem um histórico diferente de passado e de vida presente, levando a um desencarne distinto. Não importando se todo o desencarne é pela Covid, mas cada desencarne pela Covid vai ser diferente, porque cada um tem um passado desta vida e de outras diferentes. E a terceira razão é que agora, em abril, nós temos a Páscoa, que é, de certa forma, a marca do desencarne do Cristo. Então, nós juntamos, certo? Aglutinamos num mesmo evento, que é esse que nós estamos fazendo, esses 3 grandes aspectos que estão interligados. Começaremos com o obreiro, passaremos por regeneração e finalizaremos. Como eu disse, o livro Obreiro da Vida Eterna é um estudo de casos. Que casos? 5 casos, 5 pessoas, um espírita, um espiritualista, um católico, um dirigente de um centro espírita e um protestante. Cada um com certas características. Certo? Eu diria que escolhidos a dedos. Por quê? Porque eles representam um universo onde nós estamos, de alguma forma. É um recado da espiritualidade dizendo: olhe, tome cuidado, porque você pode ser um desses que está aí. Por exemplo, o Dimas, certo? É um espírita que teve o suporte da equipe onde o André Luiz estava participando, onde a espiritualidade destaca o quê? Destaca que ele, mesmo sendo espírita, os familiares dele deram mais trabalho do que ele no desencarne. Em questão de quê? De apego, de aprisionar o parente, o pai, certo? Ou o esposo, no caso, mesmo ele tendo uma vivência espírita e de médium. Por outro lado, o Fábio, se é o segundo caso, era um espiritualista, um cristão atuante, conhecia a imortalidade, plano espiritual, não tanto diretamente quanto o Dimas, mas que, ao contrário do Dimas, preparou a família.
Então, a família não foi um elemento de preocupação para a espiritualidade no desencarne dele, como foi para o Dimas. O terceiro caso é o caso do nosso amigo Cavalcante, que era um católico, que não tinha nenhum suporte familiar, era quase um indigente, e, aliado a isso, o processo de desencarne, a enfermidade, era um câncer muito doloroso. Ele era quase um indigente, um grande sofrimento, onde o médico, em função disso, e de forma materialista, aplica uma injeção que o leva à morte, ou seja, à eutanásia. E a espiritualidade mostra claramente os efeitos que este medicamento, que esta injeção teve no processo de desencarne do Cavalcante. Ou seja, de certa forma, aprisionou ou congelou, certo? O corpo perispiritual enquanto durou o efeito do medicamento na matéria. Então, é um exemplo clássico, eu diria, de o quanto a eutanásia é uma séria responsabilidade, principalmente para aqueles que não têm nenhum conhecimento das realidades espirituais. O quarto caso é da nossa amiga Adelaide, que, além de espírita, era um dirigente no centro espírita, e que a espiritualidade utilizou este caso para demonstrar que o problema da Adelaide não eram os parentes, como o Dimas, mas eram os companheiros de trabalho dela. De que forma? Eles estavam aprisionando ela, de certa forma, complicando o seu processo de desencarne, porque estavam se sentindo que iriam ficar órfãos da sua direção, do seu apoio, da sua cobertura. Então, a espiritualidade teve um trabalho no seu desencarne, não com ela ou com parentes, mas com seus amigos espíritas. E, por último, da nossa amiga Albina, que era uma protestante, todos eles originários do nosso lar, na espiritualidade, mas que, no caso da Albina, em função de circunstâncias relevantes no seu meio familiar, de orações de intercessão, e com o mérito dela, houve o postergar da desencarne. Então, esse caso foi colocado para demonstrar que muitos de nós poderemos ter um tempo a mais na matéria em função do mérito e em função de necessidades específicas no momento do desencarne. Cada um desses casos nós volto a enviar para vocês detalhadamente. Eles mostram as missões, as quebras de imantação, a questão da eutanásia, do velório, do enterro, do cemitério, de como que fica no plano espiritual, que não temos momento aqui para vermos em detalhes cada um desses itens. A segunda parte do nosso trabalho é o outro lado da moeda, que é o segundo livro, que é No Rumo, Mundo de Regeneração, que é do Manuel Filomeno de Miranda, recentíssimo, 2021, certo? Onde ele retrata exatamente não o trabalho da espiritualidade com aqueles 5 casos, mas o trabalho com N casos de pessoas que estão, neste presente momento, desencarnando em função da Covid-19. E ele destaca 3 coisas, que é o que está na tela de vocês. Primeiro, ele destaca que, em muitos casos, não em todos os casos, há graves processos obsessivos de vampirização nos enfermos ou nos pré-desencarne, em função da Covid, um processo de absorção de energia e de intensificação dos quadros de falta de ar, de lucidez, o que seja. E exatamente pela existência dessa situação é que eles têm essas missões de assistência, que têm 2 vertentes. Uma é o suporte para o próprio enfermo, e eles destacam, e que é o importante, se o paciente mantém vibrações de fé e esperança, de oração, e os seus familiares e amigos também, isso é de enorme importância no suporte que eles possam estar oferecendo
para o enfermo. Isso é muito importante. E o segundo aspecto desse apoio é que eles não apenas se restringem a apoiar os enfermos, como também dão apoio às equipes que estão na linha de frente, ou seja, médicos, hospitais, enfermeiros, que estão lidando diretamente, diuturnamente, com esse tipo de situação, também dando uma cobertura espiritual quando possível. Recomendo que leiam. O livro é muito mais extenso do que nós estamos retratando para vocês aqui. Nós estamos dando apenas uma pincelada. Para sintetizar essa questão daquela primeira frase que nós falamos do André Luiz, olha, não existe duas desencarnações distintas. Todas as pessoas que venham a desencarnar pela Covid têm um diagnóstico único, Covid, mas todas elas vão desencarnar de forma distintas. Por quê? É o que o nosso amigo Chico Xavier, retratando uma experiência de mais de 70 anos dele, de convivência com desencarnados, em que ele diz, e eu vou ler, ele diz, no mundo espiritual, muita gente vai se surpreender. Lá, no mundo espiritual, não seremos identificados pela importância, ou melhor, pela nossa suposta importância do mundo. Gente há que desencarna, imaginando que as portas do mundo espiritual irão se escancarar. Grande engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um tenha já conseguido fazer brilhar em si mesmo. Entenderam? Isso é o que faz cada desencarne ser diferente. É um alerta, é uma grande ajuda a todos nós, independentes de estarmos enfermos, tenhamos ou não desencarnado, por N outras razões, mas em todos os casos, o que vai contar é o nosso histórico de vida, de construção nesta presente reencarnação, aliado com os méritos e intercessões que tivemos. Como usualmente nós fazemos, nós finalizamos o nosso trabalho com uma poesia. Desta vez é uma poesia que é um trecho de uma música que muitas vezes as pessoas ouvem, mas não percebem o tom espiritual que ela tem, que é do nosso amigo Milton Nascimento, que é o Encontros e Despedidas, em que ele diz, todos os dias é um vai e vem. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. É a vida. Conseguem ver? Tem gente que vai para nunca mais. É o desencarne. Tem gente que vem e quer voltar para a espiritualidade. Sente saudades de onde veio. Tem gente que vai desencarnar e quer ficar. Não quer morrer. Tem gente que veio só olhar, não fazer nada na matéria. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar, reencarnar e partir, desencarnar. São dois lados da mesma moeda, que é a vida. Aquele abraço, um grande abraço a todos. Certamente vamos nos ver fisicamente ou virtualmente no futuro. Que assim seja.